Caroline Daitz é médica perita e também escritora. Ela é a nossa convidada de hoje do Cultura e Saber. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, vamos falar do seu primeiro livro, Alma da Perícia. O que traz, então, essa obra? Alma da Perícia é um livro que, como uma das pessoas que já leu falou, é um livro para humanos, não é um livro específico para médicos ou advogados, e sim para pessoas que querem entender um pouco mais desse universo que às vezes é tão passado nos seriados como algo mágico, né, fora do real mesmo que a gente tem na profissão. Qual que é a principal diferença, né? Porque nas séries a gente vê algo romantizado, né? Mas o que é o dia a dia? O que nós vemos geralmente é que o perito, muitas vezes, ele é tido como uma pessoa fria, né? Quase que um super-herói ali, né, nas séries. E aqui eu passo o lado humano do perito, realmente os bastidores, juntando com a minha história, mostrando por todos os percalços que eu tive até descobrir realmente como me tornar uma perita, e a sensibilidade que a gente tem que ter, na verdade, por trás de cada caso, para conseguir literalmente desvendar uma história. A gente precisa de uma sensibilidade muito apurada, aliada à técnica. Não dá só para olhar uma situação, olhar um material e ali tirar conclusões ou só fazer exames. Tem outras coisas? O perito ele tem que entender muito a justiça social que está por trás do trabalho dele. E se pautar nisso, até mesmo para ter a força para lidar com situações que a gente vivencia e que a maior parte das pessoas nunca nem vai chegar perto disso. Então é preciso saber lidar com isso sem te atingir diretamente, mas trazer isso como uma missão de algo que vai auxiliar, né, os juízes, os operadores do direito a fazer a justiça. E o que te fez ir para essa área? A pergunta difícil, mas envolveu a situação do final da faculdade, de buscar algo um pouco diferente do que eu estava vendo dos horizontes da medicina. Então comecei buscando concursos de médico legista, estudando sozinha, porque na faculdade a gente tem um pouco da perícia médica, mas ela é muito mais voltada para o lado criminal. Então, eu comecei a estudar pela parte criminal, focando em concursos, e eu fui me apaixonando cada vez mais pela área, descobrindo a formação que existia, né, que até mesmo meus professores de faculdade, as pessoas próximas não sabiam que tinha essa especialidade médica. Então, foram descobertas, literalmente um caminho solitário de descobertas, e que me levaram a entender uma especialidade com uma profunda dimensão social, né, e que me atraiu em todas as nuances dela. Uhum. Como que é seu dia a dia? Até para que as pessoas entendam direitinho o que é, né, essa atuação sua. Hoje em dia, eu não sou mais perita concursada, então já fui da Polícia Científica do Paraná, e aí lá a atuação era um pouco diferente. Atualmente, não tem rotina nenhuma, então chegam casos para eu analisar. Então agora eu atuo essencialmente como perita particular, a gente pode falar assim, contratada pelas pessoas que estão envolvidas nos processos. Então leitura de processos, lidar com documentos médicos, eu faço consultas médico-legais, então eu converso com o advogado e o cliente, muito contato com advogados, com documentos. Então é essencialmente isso, e também com treinamentos para outros peritos. Quais os assuntos normalmente então que você atende? Porque então você já trabalhou na parte criminal, né? Só que não aqui em São Paulo. Quais são hoje os assuntos que chegam nas suas mãos? Olha, ainda chega todos. Então aqui eu conto um pouquinho até na formação, né, como que foi perícia previdenciária, trabalhista, o erro médico, entre aspas, né? Então perícias cíveis e criminais. Hoje, como eu tenho pessoas em formação ainda e na minha equipe, eu lido com todos os tipos de perícia, mas as que mais chegam para mim, exatamente, são as criminais e as que envolvem a prática do médico e de serviços de saúde. Uhum. O que te deixa mais encantada nessa área? É sentir que a perícia ela é como se fosse um grande
controle de qualidade da medicina. Está se encaminhando muito para isso. A gente vê hoje um panorama de um aumento na judicialização da medicina, então muitos processos contra médicos, muitas faculdades abrindo, e quem vai fazer esse controle de qualidade, vamos dizer assim, que acaba judicialmente fazendo, é o perito. E aí é onde a gente tem uma oportunidade de aprender com isso, né? Então, eu vejo o que deu errado. Então, eu consigo olhar para trás hoje, né, e mostrar para instituições de saúde e médicos aonde eles erram, entre aspas, onde estão as lacunas que fazem com que o paciente seja mal assistido ou que ele tenha uma percepção de que está sendo mal assistido, ou até mesmo os propriamente ditos erros que acontecem em todo esse procedimento do processo de trabalho do médico e da instituição de saúde. Uhum. O livro ele fala sobre você, né? Sobre a sua trajetória. Conta um pouco pra gente como tudo começou. Ele traz desde de raízes da minha infância, como era o meu primeiro livro, né? Já tenho ideia para os próximos, mas como era o primeiro, eu precisei contar um pouco, né, de onde saiu a Caroline Perita. Então, eu vou buscar na minha infância situações de violência doméstica, de alcoolismo, até para mostrar para as pessoas, né, que quem passa por isso não determina o destino da pessoa. E aí, todas as descobertas, né, da escola, dificuldades, passando nisso, até chegar, né, no momento de uma profissão tão pouco falada, né, e conseguir ganhar um espaço como profissional. Então, ele mostra todo esse caminho, junto com uma pitada de questões técnicas, mas que são questões técnicas para qualquer pessoa ler. Então, é entender como que o perito se comunica com o juiz, quais os tipos de perícias mais comuns, todas as que eu fui passando ao longo da minha formação, como foi quando eu assumi o cargo no IML, e a forma como eu vejo diferente a atuação desse médico, que na verdade não é insensível, e sim muito, muito humana, porque o médico legista, por exemplo, ele lida com o último momento de dignidade humana. Então, na mesa de necrópsia, a gente está ali muitas vezes frente a pessoas que nunca foram tocadas por um médico e que morreram em uma situação de violência. Então, o médico precisa entender muito essa situação para poder dar o melhor de si naquele momento. Uhum. Você citou até uma questão da infância e da violência, né, que fazia parte ali do teu dia a dia. Depois chegar a esse outro lado, que já são as vítimas, né, e você chegar ali num exame, como que foi para você lidar com isso? Eu acredito que isso é o que me trouxe até uma sensibilidade a mais, né, de entender, eu já estive do outro lado. Então, entender isso me ajuda a ter talvez uma percepção maior que, claro, como perito, a gente não pode ver as pessoas como vítimas ainda, a gente está analisando o caso, porque nem sempre pode ser. Pode ter simulação, várias situações envolvidas nisso. Então, hoje eu consigo olhar de fora algo que eu já passei, e isso traz uma sensação muito boa de conseguir ajudar com o conhecimento que eu acumulei, né? O que precisa ter para atuar nessa área? Um médico, acredito que já tem um pouquinho mais de sangue frio, né? Porque está lidando ali com sangue, com situações, né, do dia a dia, mas aí quando você está mexendo, sempre ali é com o cadáver, né? Ou não? Atualmente eu não estou mais fazendo necrópsias, mais do lado de documentos e realmente com pessoas vivas. Mas até mesmo o médico legista, ele lida a maior parte do tempo com pessoas vivas, com exames de lesão corporal, sexologia forense. A necrópsia é uma parte do trabalho. Certo. Geralmente é o menor percentual de tempo de trabalho. Mas ele precisa ser metódico, né? Então, a perícia exige método científico mesmo, exige estudo, exige organização e muita responsabilidade para lidar com vestígios, com situações que, se não forem relatadas naquele momento, fotografadas, retiradas amostras, pode se perder. Então, assim, aquele é o momento em que tu tens
para fazer realmente a diferença. O formato do livro você utilizou até como se você estivesse fazendo realmente análise ali. Conta um pouco pra gente. O formato inspirado, né, em modelos de laudo, ele vai mostrando cada parte da minha história. Então, antes de cada capítulo, tem as perguntas, que são quesitos, né, que o juiz geralmente faz, ou as partes para o perito. Então, eu vou fazendo essas perguntas, mas não é necessariamente técnico. Então, são perguntas sobre aquela fase da minha vida, e aí depois, ao final do capítulo, eu respondo essas perguntas. Então, faz com que o leitor tenha realmente uma imersão ali de se sentir dentro do mundo pericial, mas com um assunto totalmente, posso dizer até que descontraído. Quais os momentos assim mais marcantes que você coloca aí no livro, as experiências que você teve? Olha, são tantas, porque cada caso de perícia é um grande universo, né? Mas eu cito ali algumas situações de perrengues da vida profissional, né? Um deles, quando eu estava indo para o meu curso de formação da Polícia Científica, que eu acabei tendo que dormir na BR porque ficou paralisado o trânsito, desde situações de perícias, né? De feminicídio com quantidade de ferimentos que eu não consegui nem contar quantos tinham, porque eram muitos. Então, eu trago todas essas situações que eu vivenciei, até outras que para algumas pessoas pode não parecer tão chocante, mas para mim é. Então, numa perícia previdenciária, uma pessoa que às vezes não sabe ler ou escrever, e ela leva os documentos para o médico, e às vezes tem uma conta de luz ali no meio. Então, assim, a gente percebe o quanto essas pessoas estão mal orientadas, até mesmo para mostrar o caso para o perito, e o quanto isso prejudica elas. O perito também precisa ficar muito atento para não, acho que a palavra seria enrolado, né? Não ser enrolado por algumas histórias, por algumas situações, alguns casos que foram forjados. A gente chama de simulações. Então, o perito ele tem que ser uma pessoa realmente muito atento, muito observadora, e tomar cuidado para sempre se pautar em critérios técnicos. Então, a gente não pode achar. A gente precisa pegar os elementos que a gente tem certeza, em função da técnica, trazer isso com respaldo científico, para aí sim, né, conseguir trazer a melhor resposta para um caso. Uhum. Você conta também no livro situações dessas, essas simulações? As simulações, eu acho que eu não contei nenhuma ali no livro, mas são as situações que trazem um grande desafio para o perito, que estão em todas as áreas, né, sempre. Uhum. Tem algum destaque, assim, né? Você comentou, trouxe uma das situações, mas conta mais curiosidades para a gente, coisas que você vive no dia a dia, porque é bem distante da maioria da população o trabalho que você realiza. Então, alguns dos casos que hoje eu sou procurada, a maior parte dos meus clientes são médicos, né? Os advogados que procuram, mas tem uma grande parcela de pessoas que querem ter o seu caso avaliado. Então, teve um atendimento médico, um familiar que faleceu e ela quer uma avaliação para saber, alguém errou nessa condução? E esse é hoje um dos momentos mais difíceis, né? E que exige técnica para conversar com o familiar de uma situação que às vezes já faz anos que passou, ou às vezes fazem semanas, uma mãe que perdeu um filho e a gente tem que falar, olha, realmente existiu aqui um problema nesse ponto, que se tivesse sido diferente poderia ter mudado a situação, ou não, né? Às vezes a percepção que ela tem de que foi um erro e foi algo que é decorrente de uma técnica empregada. Então são situações que foi onde eu percebi, né, que eu agreguei até conhecimentos de mediação de conflitos, e aonde eu percebo que a minha sensibilidade, né, por todas as situações vividas, conseguem me fazer ter uma conversa franca com essas pessoas e ajudar elas. Muitas vezes não é nem um processo judicial que elas procuram, e sim um amparo de ter a segurança de alguém que vai ser franco, né, no momento de explicar uma situação dessas. Uhum. Você já passou por várias situações dessas, né? Você citou a questão de uma pessoa que perdeu
o bebê, mas outras que ou perderam a vida ou que tiveram ali sequelas permanentes. Como que é? E até como que é fazer uma perícia tanto tempo depois, né? Porque acho que quando está no momento, talvez ali, né, você tenha artifícios mais concretos, mas o que que aconteceu 6 meses, né, antes? Os documentos são uma parte muito importante, então a maior parte do meu tempo é estudando casos, estudando a literatura. Então, através da documentação médica, documentação dos processos, aí é possível entender muito do que aconteceu e refazer o caminho. E a própria análise, o exame da vítima um tempo depois para avaliação de sequelas. Então, tudo isso forma um conjunto de provas, né, que dependendo do tipo de perícia, seja trabalhista, previdenciária, criminal, civil, vai ter uma abordagem diferente dentro daquele processo. Na questão do trabalho, o que que é mais comum? Quais são os casos mais comuns que você atende? Atualmente, tem muitos previdenciários, então pessoas que querem se aposentar no INSS, e aí tem a situação de que o perito nem olha na minha cara. E é porque o perito, ele precisa de dados objetivos para caracterizar uma doença. Não basta ser doente, né? Precisa demonstrar a repercussão dessa doença. Então, são casos que no dia a dia, né, eu tenho bastante contato, junto com os criminais e envolvendo os médicos. Então, os médicos atualmente têm muitos processos que entram tanto na parte criminal, quanto denúncias no CRM e processos de indenização civil. Então, tem várias ramificações. Uma única ação médica, às vezes, ela dá várias ramificações de processos e atuações diferentes do perito. Então, a gente tem que saber lidar com todas essas adversidades dos processos também. Nessa área você atua há quanto tempo? Eu iniciei em 2017 e os meus estudos iniciaram, né, aprofundando já antes da minha formatura, em 2014. Então, aí você conseguiu juntar tudo isso, porque, né, deve ter sido uma dificuldade também, atender tantos casos, aí depois escolher algumas situações para citar no livro. Como que foi esse processo da escrita, o processo para reunir tudo isso num livro só? eu estava há 2 anos escrevendo o livro. Eu fiz uma escrita inicial, aí eu achei que ficou muito técnico, e aí eu paralisei. Por 1 ano, mais ou menos, eu não toquei mais no livro. E aí, quando eu voltei a reescrever, eu mudei ele completamente. E aí foi quando eu tive a ideia de fazer os capítulos em formatos de laudo, para trazer essa interação maior e trazer mais a parte da minha história. Porque é aquela coisa, quem vê atualmente a Caroline, perita, né, não tem nem ideia do que passou lá no início. Então eu queria mostrar isso, até mesmo para gerar identificação de pessoas que precisam ver uma história como essa para se inspirar. E aí a escrita se desenvolveu muito mais rápido. Aí quando eu não estava preparada, vamos dizer assim, ainda para entregar aquele livro há 2 anos atrás. E aí esse amadurecimento, essa reformulação que eu fiz em mais ou menos 1 mês, eu parei realmente vários dias, escrevi, reorganizei e aí ele ficou pronto. Então é algo que realmente precisa de inspiração, né? Você fala que ele também serve de inspiração para outras pessoas que vivem numa situação ou de violência ou até de vulnerabilidade, né, social, que podem alcançar ali os seus sonhos, os seus objetivos. Como que foi essa virada? Como que você conseguiu sair desse ciclo de violência em que você estava inserida, na verdade, né, mas se empoderar ao ponto de se tornar uma médica? São várias situações, né, que em algum momento eu me senti responsável pela minha história. Então, se não fosse eu ali realmente sendo a protagonista, né, como falam, eu não teria
outra saída. Então, eu precisava dar certo. Então, eu não vi outra saída. Eu entrei realmente num túnel e eu foquei que eu queria fazer medicina. Então, eu comecei a estudar muito mais do que todas as pessoas que estavam próximas de mim. Um foco mesmo muito grande no objetivo final, que foi o que me dava força, né? Então, no ensino médio, né? Então, eu estudei em escola particular com bolsa. Então, eu lidava com pessoas que tinham uma condição totalmente diferente de mim. E depois na faculdade também, eu fiz faculdade pelo ProUni e lidava também com um contexto, então, em universidade particular, de pessoas que não tinham nem um pouco das preocupações que eu tinha. Então, eu precisava sempre fazer a mais para conseguir passar à frente. Então, é realmente o esforço e saber que cada dia é um passo, né? Então, já se sentir parte. Então, quando eu era estudante lá no ensino médio, eu já me sentia médica. Eu já me imaginava como seria esse momento. Então, eu acho que a gente tem que sair um pouco fora daquela dimensão que a gente vive e se colocar no corpo do que a gente quer ser no futuro para ter força no dia a dia, que é difícil, né? Visitar o passado, né, dependendo da situação, é difícil, né? Você que viveu por situações bem complicadas, né, de violência, como que foi para você voltar ali e escrever das suas dores, das suas experiências, mesmo que tinha esse olhar já de você também pode, né, algo de transformação, mas como que foi mexer lá, né? Você como uma perita que pesquisa muito, mas teve que pesquisar, vasculhar um pouquinho sua vida. É difícil conseguir resumir em um livro, né? Então eu tive que tentar ao máximo moldar as situações para as pessoas entenderem o que eu queria passar. E foi muito bom porque foi quase que uma terapia mesmo, né? Colocar ali e compartilhar isso com outras pessoas que muitas vezes olham para uma imagem e nem imaginam que essa pessoa já passou. Então, em gerar identificação de outras pessoas que já leram e falaram, nossa, eu também tive esse problema de alcoolismo na minha casa e tudo mais. Então, foi um momento, tanto para mim quanto para minha família, praticamente terapêutico, assim, de dizer, a gente passou tudo isso e agora está tudo bem, né? Porque muitas famílias não têm esse mesmo desfecho. E o meu pai, né? Então eu até brinco assim que o primeiro capítulo, quando eu entreguei para ele o livro para ele ler, eu retirei o primeiro capítulo, porque hoje ele não tem mais problema com alcoolismo, mas eu não queria impactar ele com medo de ele ter alguma recaída, algo desse tipo. Então ele nem sabe disso, ele também não vai acabar assistindo aqui, mas ele lê o livro, leva para cima e para baixo com orgulho, né, de ver o que passou, e conseguir mostrar, né, que é uma doença, eu não levo mágoa nenhuma, assim. Então é algo que, assim, é um pouco da minha intimidade que eu compartilho com as outras pessoas para que elas possam se inspirar também. Porque é uma realidade de muitas casas também, né? Infelizmente. Vamos falar então do que já está aí dentro de você. Você já está preparando outra obra, né? Qual? Sim, é um pouco, segredo, né? Então, o título ainda. Eu já tenho o título, mas vai trazer muito mais a minha atuação desse momento. Então, os casos, a rotina que eu tenho, principalmente lidando com médicos, com pessoas que muitas vezes tiveram alguma conduta médica inadequada, a percepção disso tudo, assim, para que a gente consiga passar um pouco mais do que é o lado do médico processado e do lado de quem processa esse profissional, porque muitas vezes a gente vê uma injustiça com o médico, outras vezes a gente vê a injustiça dos dois lados. Então, o perito ele está no meio para realmente trazer à luz, né, e mostrar o que aconteceu naquela situação ali. Bom, eu conversei
Então, hoje com a Caroline Daitz, que é, né, médica perita, também é escritora, já tem aí um primeiro livro lançado, mas já tem outro quase pronto, né, para ser lançado. Então, daqui a pouquinho a gente vai ter novidade. Mas para a gente terminar, o que significa escrever para você? É minha rotina, né? Então, o perito lida com pareceres, com laudos. Então, escrever é uma forma de expressão maravilhosa, né? Então, a gente consegue levar outras pessoas para outras dimensões e também tirar o que está de emoção dentro para passar isso, né, de uma forma que traga um conhecimento ou que traga justiça. Então, tem tudo a ver com a perícia, a escrita. Tá ótimo, muito obrigada, viu? Obrigada.